Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre área do losango. Vamos ver aí o nosso losango. Vamos falar um pouco dessa figura geométrica plana. Losango é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes, ou seja, todos os lados são iguais. Então, todas as vezes que você tiver um losango, você lembre-se que os quatro lados serão sempre congruentes, tá certo? Vamos seguir adiante. Considere a figura abaixo. Aí você tem um contorno de um losango. Eu quero a área desse losango, ou seja, a área é a região interna a esse contorno. Para se calcular a área de um losango, nós vamos precisar das diagonais. Então, nós temos aí a diagonal maior, que eu vou indicar pela letra D maiúscula, diagonal maior. Vou traçar agora a diagonal menor, que eu vou indicar aí pela letra D minúscula, diagonal menor. Observe que as diagonais se interceptam dividindo esse losango em quatro partes iguais. Tá? Então, eu quero a região, eu quero a área desse losango, a região interna desse losango. Então, vou destacar aí pintando, tá certo? Observa aqui uma coisa, que as diagonais se interceptam aqui nesse ponto, formando entre si ângulos de 90 graus. E a indicação de ângulo de 90 graus é sempre um quadradinho com esse pontinho no meio. Então, isso quer dizer o quê? Que essas quatro partes internas aqui são triângulos retângulos. Ou seja, as diagonais dividem o losango em quatro triângulos retângulos. Observe o que é que vai acontecer quando eu der movimento a essa parte pintada. Veja que através da área de dois losangos você consegue construir, tá, um retângulo. Nós vimos em aula anterior que para calcular a área de uma região retangular, você vai precisar multiplicar a base vezes a altura. A base aqui está sendo indicada pela diagonal maior e a altura está sendo indicada pela diagonal menor. Tanto a base do retângulo quanto a altura do retângulo correspondem às diagonais do losango, tá certo? Então, se eu quero calcular a área dessa região retangular formada pela área desses dois losangos, basta que eu multiplique diagonal maior por diagonal menor. Pronto. Mas como eu quero a área de um só losango desse, vou considerar essa área pintada, eu vou calcular diagonal maior vezes diagonal menor, mas eu vou dividir por 2. Por quê? Porque a área de um losango, como você pode ver aqui, é a metade da área de um retângulo. Então, para calcular a área de um losango, você vai precisar multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e vai dividir sempre por 2. Por que dividir sempre por 2? Porque ele é a metade da área de uma região retangular. E se você multiplica a diagonal maior por diagonal menor e não divide por 2, você está calculando a área de uma região retangular formada pela área de dois losangos. Tá certo? Vamos seguir adiante. Então, essa parte pintada, que é o losango, vai ser obtida a sua área através da multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Ok? Quando você fala em calcular a área de uma região, de uma figura geométrica plana, nós não podemos esquecer das unidades de área. As unidades de área são essas: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Todas as vezes que você calcular a área de uma figura geométrica plana, você tem que escrever a unidade de medida sempre ao quadrado. Se você não escrever a unidade de medida ao quadrado, significa que você errou a questão. Tenha cuidado, tá bom? Então, vamos ver aí uma atividade. Determina a área de uma região em forma de losango, sabendo que a diagonal maior mede 20 centímetros e que a diagonal menor mede 8 centímetros. Então, vamos calcular a área dessa região. Vamos aí para a resolução. A área do losango se dá multiplicando a diagonal maior, que no caso aí é 20 centímetros, vezes a diagonal menor, que é 8 centímetros. Dividido por quanto? Por 2, tá? Não esqueça que é dividido por 2. Logo, você vai ter 20, vamos conservar logo aí o denominador, que é 2. Você vai ter aí 20 vezes 8, que vai dar 160. Não esqueça que centímetro vezes centímetro você tem que escrever como? Centímetro ao quadrado, viu? Não esqueça que é área, centímetro ao quadrado. Agora é só dividir 160 por 2, logo você terá 80 centímetros ao quadrado, certo?
Vamos ver aí uma segunda questão. Calcule a área da figura abaixo. Nós temos aí um losango, cuja diagonal maior é dada aí por 12 metros e a diagonal menor é dada por 7 metros. Vamos calcular a área desse losango. A área, lembre-se, é toda a região interna ao contorno, essa parte pintada aqui. Então vamos para a resolução. A área vai ser igual a diagonal maior, que é 12 metros, vezes a diagonal menor, que é 7 metros, dividido por 2. Não esqueça de dividir por 2. Logo, você terá que, repete o denominador, que é 2, e multiplicar 12 vezes 7, que você terá aí 84. Metro vezes metro, você terá metro ao quadrado. Ó. Não esqueça que as unidades de medidas de área sempre ficarão ao quadrado. Agora é só dividir 84 por 2 e você terá aí 42 metros quadrados. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro essa aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o porquê de se calcular a área de um losango através da multiplicação das diagonais dividido sempre por 2. E aqui eu quero colocar diante de Deus a vida de vocês e quero pedir ao Senhor que Ele abençoe vocês no nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Até mais, pessoal.